Vamos lá, pessoal. Dando continuidade às PGs, ao estudo das PGs, só lembrando que quando nós estudamos a PA, nós estudamos o termo geral da PA, a soma dos termos da PA, aí entramos em PG e agora trabalhamos o termo geral da PG e agora a gente vai trabalhar a soma dos termos de uma PG, finita e infinita. No caso aqui eu vou apresentar uma formulinha para vocês que vai trabalhar a soma dos infinitos termos de uma PG. E a gente vai chegar nela. Então está aqui, ó, soma dos n termos de uma PG igual a 1, dividido por 1 menos Q. Uma fórmula bem simples. O Sn é igual à soma da PG. O A1 a gente já está acostumado, é o primeiro termo. E o Q vai ser a razão da PG. Tudo bem? Então, dando continuidade, nós vamos aqui nesse slide determinar os termos de uma PG para a gente alcançar lá o termo geral, tá bom? Então vamos lá, ó. A1 é igual a 1 mesmo. Quem é o A2? É o A1 que multiplica uma razão. O A3 é o A1 que multiplica razão, razão, ou seja, razão vezes razão, razão ao quadrado. Quem é o A4? É o A1 que multiplica razão vezes razão vezes razão, ou seja, A1 vezes Q ao cubo. Quem é o A5, ou o quinto termo da PG? É o A1 que multiplica a razão vezes a razão vezes a razão vezes a razão, que é o A1 vezes Q elevado à quarta. E aqui a gente chega no termo geral da PG. O AN é igual a A1 vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q infinitamente. Ou seja, se vocês observarem, né, nos termos anteriores, o A1 está sempre multiplicando a razão com o expoente uma unidade a menos que n. Ou seja, veja lá, ó, o Q4 é o 5 do A5, 5 menos 1. O Q3 é o 4 do A4, 4 menos 1. E assim por diante. Beleza? Vamos lá. Só para vocês entenderem o que vai acontecer na próxima sequência, eu vou precisar lembrar vocês da propriedadezinha do princípio multiplicativo que acontece em qualquer equação. Então, olha só o que ela diz. Quando multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma equação por um mesmo número, a equação não se altera. Sendo assim, teremos uma equação equivalente à primeira, ou seja, a primeira e a segunda vão ser iguais. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma equaçãozinha que é essa daqui, ó. Equação simples, menos x igual a 13. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou multiplicar os dois membros dessa equação por menos 1, certo? Então, no lado esquerdo, que é o primeiro membro, menos com menos vai dar mais. Do lado direito, que é o segundo membro, o mais do 13 com o menos do 1 vai dar menos. Então, x igual a menos 13. Ou seja, x igual a menos 13 é a mesma coisa que menos x igual a 13, que é o início lá. Elas são equações equivalentes. E eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, ó. Uma outra equaçãozinha aqui, ó, 2x igual a 16. Eu vou resolver essa equação para vocês e depois eu vou aplicar o princípio multiplicativo para vocês perceberem que ela não vai alterar. Então, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 16 dividido por 2 dá 8. Beleza? Então, agora vamos ver aqui, ó. A mesma equação, eu mudei ela de cor só para vocês não se confundirem aí, tá? 2x igual a 16. Vou multiplicar os dois membros dessa equação por 4. Então, 2x vezes 4 é igual a 16 vezes 4. 2x vezes 4 vai dar 8, 16 vezes 4 vai dar 64. O 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 64 dividido por 8 vai dar 8, ou seja, o mesmo resultado da equação anterior. Então, quando eu multiplico os dois membros de uma equação por um mesmo número, essa equação não se altera. O nome disso é princípio multiplicativo, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Deduzindo a fórmula da soma dos n termos de uma PG. Devemos nos lembrar do termo geral da PG, que é a n igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1. Já acabamos de ver isso daí, certo? Então, nós vamos apresentar para vocês aqui que a soma a gente vai chamar de Sn, tá bom? Então, vamos lá. A soma é a soma dos n termos de uma PG, é o A1 mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais o A5, mais o AN e assim por diante, ok? Então, tá lá, ó. Quem é o A1?
O A1, se vocês verem, ó, é o próprio A1. E o A2 é o A1 multiplicado por uma razão. E o A3 é o A1 multiplicado pela razão ao quadrado. E o A4 é o A1 multiplicado pela razão ao cubo. E o AN é o A1 multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Ou seja, o expoente do Q é sempre uma unidade menor do que o termo que nós estamos determinando. Ok? Vamos lá. Eu vou chamar essa primeira sentença aqui, ó, essa daqui, de I. Então, vamos lá. Vamos multiplicar ambos os membros por quê? Vocês se lembram que no slide anterior eu expliquei para vocês o princípio multiplicativo? E o que significa quando nós multiplicamos os dois membros de uma equação por um mesmo número, a equação não se altera. Então, eu vou usar esse recurso, que é o princípio multiplicativo, para um efeito didático aqui para vocês entenderem. Então, olha só, multipliquei os dois termos da equação por Q. Então, veja só. Aqui era Sn multiplicado por Q, ficou Q vezes Sn. Aqui é A1 multiplicado por Q, A1 vezes Q. Aqui é A1Q multiplicado por Q, A1Q ao quadrado, que é Q vezes Q. Aqui é A1, o A3, né? Vezes Q ao quadrado, vezes Q, vai ficar Q ao cubo, A1 vezes Q ao cubo, e assim por diante, tá? Eu vou chamar essa equação aqui, que é a mesma equação da primeira, de I2, ok? É a mesma equação, é uma equação equivalente. Vocês vão entender daqui a pouco que isso daqui é só para um efeito didático. Vamos lá. Eu vou subtrair a equação 2 da equação 1. Ou seja, ó, vou pegar essa equação aqui e vou subtrair essa equação aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui a equação 1 e tenho a equação 2. Vocês observem, ó, que eu procurei colocar aqui, ó, termos iguais embaixo de termos iguais para ficar bem didático, certo? Então, vamos fazer a subtração aqui. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vai cancelar esse. Quando eu somo termos opostos, eles se anulam. Vai se anular, vai se anular, vai se anular e vai se anular. Percebam que sobrou um termo na primeira equação e um termo também na segunda, ok? Vamos lá. Então, Sn menos Q, que multiplica Sn, é igual a 1 menos A1, que multiplica Q elevado a N. Presta atenção, ó, que aqui eu tenho dois Sn's. Lá no oitavo ano, nós aprendemos a fatoração. E a gente vai usar aqui um dos métodos de fatoração que a gente chama de fator comum em evidência. Então, vamos lá. Eu vou colocar o Sn, que é comum. Sn vezes 1 vai dar Sn. E o Sn vezes Q vai dar QSN. Certo? E aqui no segundo membro, eu tenho o A1 em cima e o A1 aqui também, ó. Eu vou aplicar a mesma situação que é o fator comum em evidência. Então, olha só, coloquei o A1 em evidência, A1 vezes 1, A1, A1 vezes Q elevado a N, A1, Q elevado a N, ok? Dando prosseguimento, eu passo esse 1 menos Q para o outro lado, então eu tenho aqui a dedução da formulinha da soma dos n termos de uma progressão geométrica. Nesse caso, essa progressão geométrica é de termos finitos. Nós vamos ver dos termos infinitos na próxima sequência. Vamos lá. Pessoal, antes de nós determinarmos a soma dos n termos de uma PG infinita, eu vou dar um toquezinho aqui numa situação. Ó, se a razão estiver entre 0 e 1,
como no exemplo 1/3, né? 1/3 é 0,33, é maior que 0, menor que 1. Veja o que acontece com o Q quando ele é elevado a um número. Um número qualquer. Então, ó, Q é igual a 1/3, Q ao quadrado. Então, eu vou elevar 1 ao quadrado, vai dar 1. Eu vou elevar 3 ao quadrado, vai dar 9. Fazendo a divisão aqui, transformando decimal, ó, isso daqui vai dar 0,1111, uma dízima periódica. Vamos para a terceira situação. Q elevado ao cubo. Então, 1 elevado ao cubo vai dar 1, 3 elevado ao cubo vai dar 27. Fazendo a divisão, ou seja, transformando isso em um número decimal, vai dar 0,03037037 e assim por diante. Percebam que esse 1 aqui, ó, na situação anterior, ele já começou a sumir e começou a aparecer o 0 aqui. Vamos ver um novo exemplo. Ó, se 1/3 elevado à quarta, 3 elevado a 4 vai dar 81, 1 elevado à quarta vai dar 1 mesmo. Então, veja que aqui, ó, o 3 baixou para o 2. Ou melhor, o 3 baixou para o 1, já diminuiu. Vamos para o próximo. Eu pulei o 5 só para a gente ganhar um espaço aqui, ó. O 1 elevado à sexta é 1 mesmo, 3 elevado à sexta vai dar 729. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Vocês estão vendo 1 aqui, ó? Ele já virou aqui, ó, é o segundo, né, a casa do centésimo, ele virou 0. Bom, o que acontece com isso? À medida que eu vou aumentando esses expoentes aqui, ó, esse valor aqui do Q vai tendendo a 0. Quando isso acontece? Quando o Q estiver entre 0 e 1, ou seja, maior do que 0, porém menor que 1. Então ele vai, ó, ele tende a aumentar aqui as casinhas do 0, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ou seja, a gente diz que ele tem a tendência de chegar no 0 ou muito próximo do 0, ou seja, vai ficar um valor muito insignificante. E aí agora, entendendo isso, a gente pode entender o que vai acontecer na fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG. Eu vou pegar a formulinha da soma de uma PG finita, que está aqui, e vou substituir esse Q aqui, ó, elevado a n, está aqui, ó, por 0. Ó. Se Q elevado a n tende a 0, então 1 menos 0 dá 1. Sendo assim, A1 vezes 1 vai dar A1. E aqui sobra o 1 menos Q. Tá? Então, a formulinha que determina a soma dos infinitos termos de uma PG está aqui, ó, A1 sobre 1 menos Q. E aqui eu vou colocar um resuminho para vocês, né? Chamaremos de soma dos n termos de uma PG infinita. E aqui um resuminho para vocês, ó. Então, a formulinha que determina a soma dos termos de uma PG finita é essa daqui, né, ó. E a formulinha que determina a soma dos n termos de uma PG infinita é essa daqui. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vocês viram que as duas fórmulas anteriores que eu apresentei para vocês, elas trabalham com divisão de frações. Então, antes da gente começar a realizar exercício, entrar para o vamos ver mesmo, eu vou lembrar vocês como fazer a divisão de frações. Então, aqui, ó, aqui no verde, né, essa é a teoria. Ó. O que acontece aqui? Ó? Ao dividirmos duas frações, conservamos a primeira fração e multiplicamos pela segunda fração, porém invertida, simplificando sempre que possível. Então, exemplo 1. Vamos lá. Ó. Eu coloquei aqui pelo símbolozinho da divisão. Eu vou dar o outro exemplo também. 8/9 dividido por 4/3. O que está dizendo a teoria? Eu conservo a primeira e multiplico pela segunda, só que invertida. Beleza? 8 vezes 3 vai dar 24. 9 vezes 4, 36. Porém, 24 e 36 são múltiplos de 12. Ok? Então, ó, dividindo em cima e embaixo por 12, nós vamos ter 24 por 12 dá 2, 36 por 12 dá 3.
Vamos para um exemplo diferenciado. No modo de fração. Uma fração dividida por uma outra fração, só que numa visão diferente. A teoria continua a mesma coisa. Eu conservo a primeira fração, que é 6/7, e multiplico pela segunda fração, que é 3/5, só que invertida. Então, 6 vezes 5 vai dar 30, 7 vezes 3 vai dar 21. Mas vocês percebem que tanto o 30 quanto o 21 são múltiplos de 3. Então, eu vou dividir ali por 3. Beleza? Olha lá, 30 dividido por 3 vai dar 10, 21 dividido por 3 vai dar 7. Beleza? Vamos ver um exemplo 3. Isso daqui já é, ó, esse exemplo aqui, ele já é uma aproximação do que vai acontecer com as nossas somas de PG lá, ok? Então, olha só, 1 menos 2/5 dividido por 4 menos 5/7. Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, antes de conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, é calcular o MMC e deixar essa jogada aqui, ó, semelhante a essa daqui, ó, tá bom? É uma fração sobre outra fração, então eu vou ter que reduzir aqui em cima a uma fração e aqui embaixo a uma fração também. Vamos lá. Procedimento do MMC. MMC aqui entre 5 e 1, que tem um 1zinho aqui embaixo, né? Quando não tem nada é 1, é o 5 mesmo, ó. 5 divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 1 dá 5, tá aqui, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1, 1 vezes 2 dá 2. O MMC embaixo também, que é o 7. 7, quando não tem nada embaixo aqui do 4, dividido por 1 dá 7, 7 vezes 4, 28. 7 dividido por 7 vai dar 1, 1 vezes 5 dá 5. Ou seja, 5 menos 2 vai dar 3, 3/5. 28 menos 5 vai dar 23, 23/7. Agora sim eu aplico a teoria. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Beleza? Então, ó, 3 vezes 7 vai dar 21. 5 vezes 23 vai dar 115. Mas o 21 e o 115, eles não são múltiplos, né? Não tem fatores comuns. Vamos lá, apesar do slide ter aparecido na apresentaçãozinha aí antecipadamente, mas nós vamos começar os exemplos aqui, ó. Qual é a soma dos 5 primeiros termos dessa PG? Observe que ele deu a quantidade de termos. Talvez o aluno venha perguntar aqui, professor, mas como que eu vou saber qual fórmula usar? Se é a fórmula dos termos finito, da PG finita ou da PG infinita? Galera, é bem fácil isso daí, é bem tranquilo. Você precisa ler o exercício e saber se ele vai determinar o número de termos. Se ele determinou o número de termos, você tem uma PG finita. Se ele não determinou o número de termos, você tem uma PG infinita. Beleza? Vamos lá. Então, qual é a soma dos 5 termos dessa PG? O que eu preciso aqui, ó? A PG possui 5 termos, então trata-se de uma PG finita, como eu já havia falado. Então, nós vamos utilizar aquela formulinha lá, ó. Sn é igual a 1, que multiplica 1 menos q elevado a n, tudo isso sobre 1 menos q. Então, vamos lá. O que esse exemplo nos dá de informações? Ele nos dá o A1, que é 4. Ele nos dá o N, ele falou os 5 primeiros termos, o N é 5. E ele nos dá o Q. Como que eu determino o Q? É só dividir o termo da frente pelo termo de trás. É assim que a gente determina a razão de uma PG. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. E agora, vamos aos cálculos. Então, substituindo o A1 aqui, ó, por 4, o Q da fórmula, ele está aqui, ó, é 3. E o N, que está aqui em cima, ele já deu aqui, ó, é 5. O Q de baixo é o mesmo daqui, ó, é 3. Beleza? Então, vai ficar 4 que multiplica 1 menos 3 elevado à quinta. Tudo isso sobre 1 menos 3. Prosseguindo. Então, o 3 elevado à quinta aqui, eu preciso resolver primeiro a potenciação,
Aqui, primeiro parênteses. Dentro do parênteses eu tenho uma potência que ela vai vir primeiro. Então, 3 elevado à quinta vai dar 243. Tudo vai ficar igual, ó. 1 menos 243 vai dar menos 242. E aqui, ó, o 1 menos 3 dá menos 2, e eu carrego ele também aqui. Não vou usar isso agora. Vou multiplicar aqui, ó, o 4 por menos 242. Um positivo multiplicado por um negativo vai dar um número negativo. Então, vamos ver aqui, ó. 4 multiplicado por menos 242 vai dar menos 968. Só que olha a jogada aqui, ó. Menos dividido por menos vai dar mais. 968 dividido por 2, 484. Beleza? Vamos lá, pessoal. Esse exercício aqui caiu na PUC do Rio de Janeiro, no vestibular. Vamos empilhar 5 caixas em ordem crescente de altura. A primeira caixa tem 1 metro de altura e cada caixa seguinte tem o triplo da altura anterior. A altura da nossa pilha de caixas será. Então, idealize a situação aí. Eu tenho a primeira caixa, a segunda caixa tem o triplo da altura da caixa anterior. Então, se a primeira caixa tem 1 metro, a segunda tem 3 metros, a terceira tem 9 metros, a quarta tem 9 vezes 3, 27 e assim por diante. Beleza? Então, percebe que ele já tem o número de empilhamento de caixas. Então, isso aqui é uma PG finita, né? Vamos ver o que o exercício nos dá. Ele nos dá o A1, que é 1 metro. Ele nos dá o N, ele está falando de 5 caixas. E ele nos dá o Q, que é o triplo, né? 3. Jogando isso daqui na formulinha, nós vamos ter que o A1, aqui, ó, está aqui, é 1. O Q, que está aqui, ele já está reservado aqui, que é o 3. E o N, ele já deu aqui. Vocês veem que eu estou fazendo aqui do mesmo jeito que eu faço na nossa sala de aula. Ó. Eu separo os termos, deixo eles tudo bonitinho aqui, para eu saber o que usar, o que eu tenho e o que eu tenho que descobrir. Então, 3 elevado à quinta, né, vai dar 243. 1 menos 3 vai dar menos 2. Está aqui, ó, 1 menos 3 vai dar menos 2. 1 menos 243 vai dar menos 242, que multiplicado por 1 vai continuar menos 242. Só que menos dividido por menos aqui, ó, menos dividido por menos, vai dar mais 242 dividido por 2, 121 metros. É engraçado, né? Não parece que vai dar uma altura tão grande, mas 5 caixinhas nessa situação vai dar 121 metros. Vamos lá? Vamos continuar. Seja, por exemplo, APG 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo e reticências. De razão meio, onde cada termo é menor que o termo anterior. A soma dessas infinitas parcelas, quais parcelas? 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, resultará em que valor? Bom, como não foi indicado o número de termos APG, então ela é infinita. E o próprio exercício já diz que ela é infinita. Então, a gente vai utilizar essa formulinha aqui, ó, né, ó, A1 sobre 1 menos Q, certo? Vamos ver o que a PG nos dá. Nós temos aqui o A1, que é 1, e temos o Q, que é meio. Então, essa razão ela está entre 0 e 1. Ela é maior que 0 e menor que 1. Então, ela vai dar uma PG infinita aí mesmo, tá bom? Então, vamos lá e substituir os termos que nós temos lá na nossa fórmula. Então, o meu A1, que está aqui, ó, ele veio para cá, A1 sobre 1, que está aqui, 1 está aqui, o menos da fórmula, e o Q? Quem é o Q? O Q é o meio, está aqui, ó. Então, vamos lá. Menos meio. Lembra que nós fizemos lá atrás um exercíciozinho sobre divisão de frações? Então, é o mesmo modelo que está aqui. Por isso que eu dei o exercício lá atrás para a gente saber o que acontece. Então, ó, MMC entre 2 e 1zinho que está aqui embaixo, ó, ele não aparece, mas ele está aqui, ó, certo?
entre 2 e 1 é o próprio 2. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1, que é esse daqui, dá 2. 2 dividido por 2 aqui dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Está aqui, ó. Certo? Sobre 2. Aí sim, eu vou aplicar a divisão de frações. O que que eu faço? Conservo a primeira está aqui, ó, é 1, olha ela aqui, e multiplico pelo inverso da segunda fração. Está aqui, ó, 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. Então, 1 está em cima, multiplica por 2 que está em cima. 1 vezes 2, 2. 2 sobre 1 é 2. Beleza? Então, a soma de todos esses termos aqui tende a 2. Vamos lá. O resultado da adição indicada por 0,001 mais 0,000001 mais, e por aí vai, é. Veja só, apesar de ele não ter falado aqui que isso aqui é um APG nem nada, a gente já deduz que é um APG. Por quê? Ó? Isso daqui, ó, é 1 milésimo. Isso aqui é, deixa eu ver, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo, milionésimo. 1 milionésimo. Então, ele está diminuindo, certo? Então, certamente a razão está entre 0 e 1. Né? É uma APG infinita, por quê? Porque ele não deu o número de termos nem nada aqui. Então, vamos ver como é que fica aqui. Vamos ver o que ele dá primeiro, né? Ele deu A1, que é 1 milésimo, e o N não tem. Se tivesse dado, era uma APG finita. Mas ele deu a razão, que é, qual é a razão? É só dividir o segundo termo pelo primeiro termo. Então, está aqui, ó, 0,001. Vamos jogar isso daqui na formulinha da PG infinita, né? Que é A1 dividido por 1 menos Q. A gente já está treinado nela. O A1 está aqui, ó, 0,001. O 1 menos a razão, que é semelhante ao A1, beleza? Aqui, ó, eu não vou transformar esse 0,001 em fração, porque me convém, tá? Fica mais interessante eu deixar ele aqui. Ele vai dar 0,999. Presta atenção no seguinte, quando que é interessante eu transformar, ó, tudo isso daqui em fração ou deixar ele no decimal? É só eu olhar aqui para as soluções, ó. Veja que o modelo das soluções me dá como resultado frações. Então, eu vou forçosamente ter que transformar isso daqui em frações, tá? Então, vamos lá. O 0,001, que é 1 milésimo, fica 1 sobre 1000. E aqui é 999 milésimos, fica 999 sobre 1000. Lembra que nós fizemos lá o exercíciozinho, divisão de frações. O que acontece? Nós preservamos a primeira fração e multiplicamos pela segunda fração, porém invertida. Olha que barato que aconteceu aqui, ó. Aqui tem 1000, aqui tem 1000. Eu posso cancelar esses dois aqui, ó. Então, quando eu cancelo esses dois, vai ficar 1 sobre 999. Olha o cancelamento aí, ó. Beleza? Ó, tranquilinho. Facinho essa, né? Vamos lá, pessoal. Agora eu vou propor um desafio para vocês, constituído de 7 exercícios. E seria interessante que vocês fizessem aqui o seguinte, que vocês, eu vou ler o exercício, obviamente, e vou dar um tempo de alguns segundos, 3, 4 segundos, entre a leitura e a apresentação da solução. Mas seria interessante que assim que eu terminar a leitura, que vocês pausassem o vídeo e tentassem resolvê-lo sozinhos, resolver o exercício sozinho. Porque se você copiar automaticamente, certamente você já sabe, né? Não vai aprender nada. Então, vamos lá, né? Praticando. Determine a soma dos 8 primeiros termos da PG. 1, 2, 4 e por aí vai. Vou dar um tempinho aqui, você vai pausar o vídeo,
Tenta resolver esse exercício e já na sequência eu vou te dar a solução dele, beleza? Beleza, então vamos lá. Vamos ver o que o exercício nos dá. Ele nos deu o A1, que é 1. Ele nos deu o Q. Como que eu determino o Q aqui? Ó? É 2 dividido por 1, né? E ele nos deu o N. A soma dos 8 primeiros termos. Ele já deu N. Então, isso aqui é uma PG finita. Resolvendo a situação, coloco a formulinha lá. A1 que multiplica, abre parênteses, 1 menos Q elevado a N, tudo isso sobre 1 menos Q. Então, substituindo os termos aqui, ó, eu tenho o A1 que está aqui, tenho o Q que está aqui, tenho o N que está aqui. Jogo na formulinha aqui, ó, vai dar isso daqui, ó. Olha aqui o N, ó, 8, né, ó, 8, está aqui 8. O A1 é 1, está ele aqui. E o Q, 2. Então, primeiro a potenciação, 2 elevado a 8, vai dar 256. 1 menos 256, aqui embaixo eu não vou fazer nada, né? Ó, 1 menos 2 vai dar menos 1. 1 menos 256 vai dar menos 255. 1 que multiplica menos 255 vai continuar menos 255. Porém, ó, menos dividido por menos vai dar mais. 255 dividido por 1, 255. Beleza? Vamos lá, exercício 2. Calcule a soma dos termos da PG 3, 9, 27, 2187, sendo n igual a 7. Veja só o que ele fez aqui, ó. Ele deu n. Quando ele dá o n, então a PG é finita. Beleza? A PG é finita aqui. Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem. Aí, obviamente, eu quero que vocês travem o vídeo, porque é o interesse de cada um aí aprender, certo? Tenta resolver e lá na sequência você já vê o que você fez de errado e eu vou estar explicando aí detalhadamente, item por item. Vamos lá. Vamos ver o que ele deu para a gente. A1 é o 3, ele deu o Q, que é o 3 também, e ele deu o N, que é 7. Olha aqui, de onde veio esse Q, né? A razão. É o 9 dividido por 3 dá 3. 27 dividido por 9 dá 3 também. Eu não vou poder dividir o 2187 por 27, porque o 2187 não é a sequência do 27. Beleza? E o N está aqui, ele já tinha dado lá, ó. Então, vamos jogar isso aqui na formulinha da PG finita. Então, ó, a 1 está aqui, eu vou substituir por 3. O Q daqui, vou substituir por 3, coincidentemente é o mesmo. E o N, ele já deu que é 7, vou substituir. Jogando lá na formulinha, estão aí os termos. Vou ter que calcular o 3 elevado à sétima, que vai dar 2187. Beleza? Então, vamos lá. 1 menos 2187 vai dar menos 2186. Vou multiplicar aqui por 3, ó, já está feita a conta. 3 vezes menos 2186 vai dar menos 6.558. Menos dividido por menos, ó, menos dividido por menos vai dar mais. 6.558 dividido por 2 vai dar 3.279. Belezinha. Vamos lá. Exercício 3. Calcule a soma dos 8 primeiros termos da PG 4, 8, 16 e vai até 1024. Vou dar um tempinho, vocês vão pausar o vídeo para vocês fazerem e na sequência eu já corrijo para vocês. Vamos lá. Talvez vocês fiquem pensando, poxa, mas já? Então, eu dei um tempo para você pausar o vídeo. Agora eu vou resolver. O interesse é seu de estar resolvendo as questões antecipadamente e só conferindo o resultado. Então, vamos ver o que o exercício nos dá. Ele nos dá o A1, que é 4, nos dá a razão, que é 2, e também nos dá o N, o número de termos, que é 8. De onde saiu essa razão 2 aqui? Ó? Daqui, gente. 8 dividido por 4 dá 2. 16
dividido por 8 dá 2. Jogando lá na formulinha da soma dos n termos de uma PG finita. Por que finita? Porque o número de termos é definido. Então, vou substituir na formulinha aqui, ó, o A1 é 4, o Q é 2 e o N é 8. Beleza? Então, vai ficar aqui, ó, 2 elevado a 8 dá 256. 1 menos 256 vai dar menos 255. Tá aqui, ó. Aí eu vou multiplicar 4, primeiro parênteses, você viu, né? Ó, vou multiplicar 4 vezes menos 255, que vai dar menos 1020. Agora, menos dividido por menos vai dar mais 1020 dividido por 1, 1020. Tá aí, exercício bem facinho para vocês. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o exercício 4. Determine a soma dos termos da PG. 2 terços, 2 nonos, 2 27avos e 2 81avos. Bom, 3 segundinhos, vocês vão pausar o vídeo, eu vou ficar aqui no aguardo para que vocês possam aceitar esse desafio. Eu acredito que vocês são capazes. Tá vendo? Só o tempinho para vocês pausarem o vídeo, resolverem, agora solta o vídeo. Vamos lá, ó. O que o exercício nos dá? Ele dá aqui o A1, tá aqui, ó, 2 terços, de onde ele tirou o A1, tá aqui, ó, 2 terços. Ele dá a razão, que é 1 terço, tá aqui a razão. Mas, professor, eu não lembro de onde sai a razão, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Tá entendendo sim, a razão é o segundo termo dividido pelo primeiro termo. É o da frente dividido pelo de trás, é o da frente dividido pelo de trás. Beleza? Posso pegar qualquer um nessa sequência. O da frente dividido pelo de trás. Eu vou pegar esses dois aqui, ó, esse com esse, porque são números menores, mais fácil. Vou cair numa divisãozinha de fração, ó, 2 nonos dividido por 2 terços. Conservo a primeira fração, que é 2 nonos, divido pela segunda fração, só que ela vai invertida. Já vimos no vídeo anterior lá atrás, né, ó. Então, aqui é 2 terços, vai 3 sobe, o 2 desce. Dá para simplificar 2 com 2, certo? Que vai dar 1. E também dá para simplificar 3 com 9. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, aqui, ó, 1, 1, 1 e aqui 3. Então, a razão, 1 terço. Tá aqui, ó. Beleza? Daqui que saiu. Vamos jogar isso aqui na formulinha da soma dos termos de uma PG infinita. O A1 tiro daqui, ó. E o Q eu tiro daqui. Jogando isso na fórmula, tá aqui, ó. A1, 2 terços, dividido por 1, menos 1 terço. Lembra, ó, fizemos esse tipo de continha lá atrás, quando eu apresentei a divisão de frações para vocês. Certo? Aí eu fiz aqui, ó, um exemplo semelhante a esse daqui, ó. MMC entre 3 e 1, não é esse 1 aqui de cima, não. É o 1 que está aqui embaixo. Quando não tem nada, a gente sabe que é 1. MMC é o 1. Então, olha só, vou reduzir embaixo a uma fração só. 3 dividido por 1 dá 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 vezes 1 dá 3, está aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 1, 1, está aqui, ó. 3 menos 1 dá 2. Então, vamos lá, ó. 2 terços dividido por 2 terços, a soma dá 1. Então, olha que engraçado, né? Parece que vai dar uma coisa louca, né? Ó. Mas se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, infinitamente, eu sei que vai dar 1. Beleza? Vamos lá, então, para o próximo. Vamos lá, esse aqui é um exercíciozinho mais desafiador, né? Mas eu sei que vocês conseguem, então vamos lá. Resolva a equação x mais 2x sobre 5 mais 4x sobre 25 mais 8x sobre 125 mais infinitamente igual a 15. Ou seja, vocês estão vendo aqui que ele não deu o número de termos dessa PG? Se ele não deu o número de termos, então essa PG é uma PG infinita. 3 segundinhos, pausa o vídeo e pau na máquina aí.
Beleza, eu acredito que vocês tenham tido um pouco de dúvida aqui, mas o segredo é pegar e tentar resolver o exercício, destrinchar o exercício. Não adianta ficar aí na aba, porque vocês não vão conseguir avançar. Beleza? Vamos ver aqui o que o exercício nos apresenta. Então, ele deu o A1, tá aqui, ó. O A1 é esse aqui, ó, x. Ele também dá a razão 2/5. Mas eu não estou vendo 2/5 aqui, ó. Vamos ver de onde essa razão saiu, então. Vamos determinar essa razão, ó. Lembra que eu falei no exercício anterior, ó? É dividir o da frente pelo de trás. Então, tá aqui, ó. A2 dividido por A1, ou A3 dividido por A2 e assim por diante. Então, A2, ó, 2x sobre 5 dividido por A1, que é x. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha aqui, ó. Aqui é x sobre 1, vai ficar 1 sobre x. Esse x aqui, ó, com esse x, ele cancela. Beleza? Então, ó, se eu matar esse x aqui, ó, com esse x, vai ficar 2 vezes 1 dá 2, e 5 vezes 1 vai dar 5. Beleza? Então, daí é que saiu a nossa razão. Vamos jogar isso daí lá na formulinha, né? Da soma. Então, vai ficar aqui, ó, A1 sobre 1 menos Q. Quem é o meu A1? Tá ali, ó. A1 é x. Quem é o meu Q? 2/5. Acabei de determinar ele aqui, ó. Então, é só substituir na formulinha, calcular o MMC aqui. Aqui sempre vai ser um MMC bem facinho entre um número e 1, que é o próprio número. Então, tá aqui, ó. 5 dividido por 1, que está aqui embaixo, é 5, vezes 1 é 5, tá aqui. 5 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 2, 2 também está aqui. 5 menos 2 vai dar 3. Tá ele aqui, ó, 3 dividido por 5. Conserva a primeira fração, multiplico pela segunda, porém a segunda tem que ir invertida. Vamos lá, ó. Primeira fração, x, a segunda, invertida. Então, vai ficar 5x sobre 3. Beleza? Mas olha só, ele quer que você resolva a equação. Olha aqui, ó. Resolva a equação. Ele deu aqui que a soma deu 5x sobre 3. Isso daqui continua sendo uma equação. Olha como é que ficou aqui, ó. Essa é a equação que ele deu. Daqui, ó, do x até o infinito, vai dar isso aqui, ó. 5x sobre 3, igual a 15. Esse 3 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, ó, 15 vezes 3 vai dar 45. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. 45 dividido por 5 vai dar 9. Então, a soma de todos esses termos é 9. Vamos lá, galera. Está encerrando já está acabando aqui, ó. Exercício 6. A soma dos elementos da sequência numérica 3, 0, 9, que é 9 décimos, 9 centésimos, 9 milésimos, é quanto? Vocês percebem aqui que ele não deu o número de termos. Então, isso aqui se trata de uma PG infinita. Mas ele traz um detalhe aqui que foge à regra da PG, que é esse 3 aqui, ó. Você percebe que esse 3, ele está fora do padrão dos decimais aqui? Então, esse 3, ele não faz parte dessa PG, mas ele tem que ser contado com a soma. Então, o que que eu faço, professor? Então, você começa a olhar a PG a partir do 9 décimos, que ele vai ser o seu A1, e começa a olhar essa sequência para frente. Beleza? Trava o vídeo aí, tenta resolver o exercício e depois a gente conversa, né, para ajudar vocês aí. Vamos lá? Então, vamos ver o que que ele nos dá como A1. 9 décimos. O que que eu falei para vocês? O 3 não faz parte dessa sequência. Ele também dá a razão. A razão é 1 décimo. De onde saiu isso, professor? Saiu do A2 dividido por A1. Professor, e esse 3? Esquece esse 3 por enquanto. Deixa ele para lá, depois a gente conta ele no final. Eu também posso apresentar esse 1 décimo com a sua
o seu semelhante lá, a sua outra representação, que é na forma decimal, beleza? Então, vamos jogar isso daqui para ver como que a gente identificou esse 1/10 aqui, né, através do cálculozinho da razão. Como que a gente determina a razão em um APG, gente? Não é o A2 dividido por A1, o A3 dividido por A2 e assim por diante? Vou pegar os dois primeiros, que é sempre mais fácil, né? Então, tá lá, ó. O A2 é 0,9, 9 centésimos, e o A1 é 9 décimos. Aqui, eu vou transformar isso daqui em fração, ó. 9 centésimos está aqui, 9 décimos está aqui. Divisão de fração, ó, divisão de fração. Divide, conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, tá lá, ó. A primeira 9 centésimos, a segunda é 9 décimos, mas ela vai ficar invertida aqui, ó, beleza? O que acontece aqui, ó? Eu vou simplificar esse 100 com esse 10, esse 9 com esse 9. Olha aqui, ó. O que acontece? O 10 dá para dividir por 10, dá 1. O 100 dá para dividir por 10, dá 10. E o 9 com 9 vai dar 1. Então, vai ficar, ó, 1 vezes 1 dá 1, 10 vezes 1 dá 10. Então, razão 1/10, que é o que está aqui, ó. Só estou calculando para vocês entenderem de onde saiu. Vamos agora jogar isso na formulinha. Vou apresentar para vocês os dois modelos, tanto na forma fracionária como na forma decimal. Então, está aqui, ó, a formulinha da soma dos termos de uma PG infinita é A1 dividido por 1 menos Q. Então, o meu A1, ó, da formulinha, eu tiro daqui, da minha sequência. E o meu Q, eu já determinei ele aqui, já está determinado aqui, beleza? Então, ó, MMC entre 10 e 1, esse 1 não é esse 1 daqui de cima, ó. Não é esse aqui não, tá? O 1 é o 1 que está aqui embaixo. A MMC entre qualquer número e 1 é o próprio número. Então, ó, 10 dividido por 1 dá 10, 10 vezes 1 dá 10. Tá ele aqui, ó. 10 dividido por 10 vai dar 1, 1 vezes 1, 1. Ou seja, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 menos 1 dá 9, 9 décimos, 9 décimos. Quando o numerador e denominador é igual, o resultado é 1. 100 dividido por 100 vai dar 1, 10 dividido por 10 dá 1, 1000 dividido por 1000 dá 1, 9 décimos dividido por 9 décimos também dá 1. Esta aqui é a forma que eu tenho, vou apresentar a vocês na forma decimal. Vamos ver agora na forma, ou melhor, na forma fracionária. Vamos ver na forma decimal. Então, A1 é 9 décimo, a razão é 1/10, 1 menos 0,1 vai dar 0,9, quando o numerador é igual ao denominador, resultado é 1. Aí você me diz, poxa, professor, por que o senhor não faz em forma decimal, que é mais fácil? Nem sempre é mais fácil. Eu estou apresentando aqui porque esse aqui foi bem simples, mas para eu saber qual modelo eu escolho, eu tenho que olhar para as alternativas. No nosso caso, não tem alternativa alguma. Então, eu estou apresentando os dois casos para vocês. Agora, vamos ver como é que isso fecha. Olha lá, vocês lembram que ele quer a soma da sequência? Eu falei que esse 3 ele ia entrar no final? Então, ó, tá aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Eu vou somar o 3 com 1, né, que é a soma de todos os valores que vai dar de 0,9 até 0,00000 infinito, né? Então, vai dar 1 essa soma, com o 3 que eu tinha tirado no começo, mas agora eu tenho que devolver ele. 3 mais 1 vai dar 4. E beleza, gente. Tá aí, ó. Esse é o encerramento da nossa matéria sobre soma de PGs. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, me chama lá no privado, dá um toque lá no grupo. Eu vou estar liberando o grupo para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, me chama no particular que eu ajudo um por um. Beleza? Um abraço e não saia de casa, fique em casa. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.